Hoje, 28 de abril do ano 2022, às 8 horas e 1 minuto, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste grande Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Ana, por favor, espelhe a ata da sessão anterior para que possamos deliberar respeito. É a 14ª sessão, a ata está aí, foi no dia 19 de abril. Minha parte, aprovada. Desembargador Gil já adiantou que aprova. Desembargador Saraiva. Também, senhor presidente. Aprovada. Expediente algum, Ana? Excelência. Pois não. Natal, 19 de abril. Dr. Paulo Roberto Alves, agradecer dos membros da Câmara e a representante do Ministério Público pela propositura e registro em ata do voto de pesar pelo falecimento do seu pai, o Dr. Garibaldi Alves. A doutora Gabriela Rebouças Barros, agradecer da moção de congratulações proposta pela Câmara pela posse no Conselho Federal da OAB, colocando-se à disposição para contribuir nas demandas que julgarem necessárias. Somente. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas, das boas-vindas aqui a doutora Naide Pinheiro, mais uma vez conosco. Seja bem-vinda, doutora Naide. Eu aproveito a oportunidade também para comunicar que a nossa próxima sessão, no dia 5 de maio, será presencial. A nossa primeira sessão aqui na nova sede do Tribunal de Justiça. No dia 4 será a sessão do Pleno presencial e na quinta-feira, dia 5 de maio, às 8 horas, a nossa sessão da Câmara Criminal aqui no Tribunal de Justiça. Então, os advogados que tenham interesse em fazer a sua defesa oral deverão se inscrever e se deslocar até aqui o Tribunal de Justiça. A sessão seguinte, que é a do dia 12, ela será por videoconferência. Então, aqueles advogados que tenham interesse em fazer a sustentação oral e que os processos estejam relacionados na pauta do dia 5, havendo o requerimento para fazer a sustentação oral por videoconferência, o processo será deslocado para a pauta do dia 12 de maio. Eu não tenho nenhum outro comunicado. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também não tenho, presidente. Só os cumprimentos da doutora Naide. Desembargador Gilson Barbosa. Também não tenho. Então, iniciemos os julgamentos. O primeiro deles aqui com pedido de sustentação oral é o número 54 da ordem cronológica, é o habeas corpus número 80-2169, dígito 26, do ano 2022, o impetrante, Dr. Gabriel Bulhões Nóbrega Dias, Dr. Rubens Matias, paciente Rony Saraiva Mendes Filho, autoridade coatora, juiz de direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Desembargador Gilson é o relator. Está em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, presidente. Doutor Rubens, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigado, Excelência. Bom dia, excelentíssimo presidente da Colegiada da Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, eminente relator, desembargador Gilson Barbosa, eminente desembargador Saraiva Sobrinho, ilustríssima procuradora de Justiça, aos advogados e servidores que acompanham a sessão da Câmara Criminal, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de habeas corpus que tem como paciente o senhor Rony Saraiva, que foi preso em flagrante no dia 19 de fevereiro de 2022 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e corrupção ativa. Excelência, conforme narra o auto de prisão em flagrante, às 23 horas, um cidadão estava caminhando na calçada de Ponta Negra, portando uma pochete, quando foi abordado por uma guarnição policial e foi feita a sua revista pessoal. Repito, um cidadão caminhando numa calçada foi abordado por policiais e realizada a sua revista pessoal. Esta é a narrativa fática que permeia, ora,
a discussão aqui meritória do presente processo. Excelência, conforme foi dito, existiu a ilegalidade dessa busca pessoal, foi arguída na audiência de custódia, mas foi indeferida sob o fundamento de que existiam as formalidades que estavam presentes na prisão em flagrante. Mas é patente, é cristalino, que esta revista pessoal foi ilegal. Tal procedimento ocorreu ao arrepio das observâncias que devem ser respeitadas no artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Foi realizado sem fundadas razões nem justa causa para a realização desse procedimento. O direito à prova, como garantia constitucional dentro do contraditório e da ampla defesa e como extensão do devido processo legal, ele deve ser seguido, respeitando as formalidades, sejam elas da Constituição Federal, seja ela do Código de Processo Penal, seja ela das legislações correlatas. No Estado Democrático de Direito não é permitido que qualquer procedimento, seja ela em sede investigativa, seja ela em processo, ocorra sem a observância das formalidades. Ora, o processo penal não foi feito para ser aplicado uma pena de qualquer forma, mas deve seguir o procedimento, uma forma moral inatacável. Numa sociedade fundada na democracia, não é permitido que qualquer procedimento, qualquer tipo de investigação não venha a ser observado as formalidades ora esculpidas nas legislações. É por isso que o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, veda as provas ilícitas, determinando o seu desentranhamento. Nessa ótica, Excelência, conforme precedente do habeas corpus de número 561/329 do Superior Tribunal de Justiça, ele deixa bem claro que a revista pessoal deve ser realizada em fundadas razões ou em justa causa, em elementos concretos. Mas ao analisar a narrativa dos depoimentos policiais, não ficou evidenciado qualquer elemento concreto. Era um cidadão caminhando às 23 horas no calçadão de Ponta Negra portando uma pochete. Não existiu denúncia anônima, não existiu qualquer tipo de elemento concreto que viesse a evidenciar essa busca pessoal. Eu destaco, inclusive, o precedente julgado semana passada pela 6ª turma do STJ, o RHC 158.580, julgado pelo ministro Rogério Schietti, que ele deixa bem claro que o artigo 240 não autoriza a busca pessoal como forma de rotina ou de praxe de policiamento exploratório para encontrar provas ilícitas. Não é um tirocínio policial que vai dizer, esse está por... Não. Tem que ter elementos concretos e justa causa para a busca pessoal. Inclusive, Excelência, ele cita os dados da Secretaria de Segurança e mostra que a cada 100 pessoas revistadas, apenas um é encontrado um elemento ilícito. Ou seja, é um verdadeiro tribunal de rua, um perfilhamento racial e social em que os policiais, de forma aleatória e exploratória, selecionam quem vai ou não fazer a revista pessoal. Veja, os elementos aqui dos autos são bem claros. Um cidadão caminhando às 23 horas no calçadão de Ponta Negra, portando uma pochete. Qual é o elemento concreto aqui nos autos que vinham justificar tal procedimento? Mas a narrativa argumentativa que diz que ele tem uma vasta ficha policial em envolvimento, isso não é justificativo. Nem um só momento no auto de prisão em flagrante os policiais citaram isso. Isso é um subjetivismo. Inclusive, o jurista Guilherme Nutti deixa bem claro que o mero subjetivismo e meras suposições não são fundamentos para a busca pessoal. Não é permitido que no Estado democrático ainda exista essa prática exploratória de revista pessoal para encontrar elementos ilícitos. Não. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem precedentes que foram juntados na inicial que demonstram que a revista pessoal deve ser calcada em fundadas razões.
Não é permitido. Qual é o elemento concreto de alguém estar portando uma pochete, venha justificar uma revista pessoal? Os cidadãos estão à mercê de qualquer revista pessoal sem qualquer elemento concreto. Não. O parágrafo 2º do artigo 240 é bem claro. Deve existir fundadas razões. E outra coisa, uma vasta ficha policial, isso pode usar em elementos, uma medida cautelar preventiva. E outros policiais não tinham nem sequer conhecimento disso. É um elemento estranho dos autos que foi levantado. Então, Excelência, essa defesa entende que deve ser desentranhada estas provas dos autos, tendo em vista que a revista pessoal foi realizada ao arrepio da Constituição Federal, foi realizada ao arrepio dos precedentes dos tribunais superiores e foi realizada ao arrepio do Código de Processo Penal. Desde já, Excelência, agradeço a atenção de todos e encerro a minha sustentação oral. Relator, desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu distribuí com os senhores previamente o meu voto, e para não cansá-los nem importuná-los, permita-me que eu diga que, como está na ementa, ordem conhecida e denegada. Desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente, cumprimento do doutor Rubens pela sustentação. A argumentativa trazida por Sua Excelência me parece razoável, mas foi utilizada de maneira generalizada. Nós estamos diante de um caso de um cidadão caminhando às 23 horas, não foi 18 nem 19, no local, em regra, onde acontece e a prática do crime de tráfico de droga e uso é uma constante, é público e notório, conduzindo uma pochete, em regra, utilizada por aquele que guarda a droga, principalmente para atividade mercantil. Um cidadão que se constatou a posteriori é reincidente, e onde o próprio vistoriado, no caso inspecionado, afirmou não ter sofrido nenhuma violência. E, por si só, a meu ver, e o fato também de ser encontrada droga com o transeunte naquela época, naquele momento, justificaria por si só. Então, o cidadão, não é que a polícia possa, a qualquer momento, estar interferindo no caminhar de uma pessoa, indo de além ao livre direito de ir e vir. Mas a autoridade policial, enquanto resguardador da sociedade, aí o direito coletivo vai acima do direito individual, tem sim o direito, eu diria até o dever, de abordar respeitosamente, naturalmente, repito, o cidadão em atitude suspeita. E não queira me dizer aqui que um cidadão caminhando às 23 horas, não é 8 horas da noite, nem 7, 23 horas, quase 24, quase no novo do amanhecer, caminhando num local suspeito, com a pochete, repito, bolsa característica daquele que conduz droga, seja para uso pessoal, seja para tráfico. Não é? Constatar depois que é um cidadão reincidente na prática criminosa, essa busca foi ilegal. E eu entendo que, sim, o pensamento do STJ trazido por Sua Excelência deve ser observado, e a Câmara tem observado. Agora, com resguardo, com parcimônia, nada de generalizar. Cada caso é um caso. Então, na hipótese, eu parabenizo o Bardo Gilson e acompanho Sua Excelência pela denegação da ordem. Também, desembargador Saraiva, eu havia destacado esse processo aqui, mas um destaque no sentido de acompanhar o voto de Sua Excelência, o desembargador Gilson Barbosa. Me parece todas as vênias, uma banalização do habeas corpus, neste caso. A situação não se adequa àquelas em que o STJ tem concedido a ordem de habeas corpus, no sentido de anular as provas
o eventual invasão de domicílio, ou eventual ilegalidade até mesmo na busca pessoal, que não é o caso, por conta do horário, por conta do local e por conta até mesmo da postura do cidadão que teve a busca pessoal realizada pela autoridade policial. Imagine, Sua Excelência, que se 1% daqueles que são objeto aí da busca, se tem o sucesso de alcançar alguma prática ilícita, imagina aí se fosse realizar essa busca pessoal em todo cidadão para poder se alcançar essa unidade. Então, com todo respeito à defesa, não é o caso de se conceder a ordem e me parece, sim, ser aqui um caso de banalização do habeas corpus, com todo respeito. Eu acompanho integralmente o voto do relator desembargador Gilson Barbosa. Proclamo o resultado da Câmara Criminal, unanimidade, conheceu e denegou a ordem nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 47, habeas corpus número 80.1942, dígito 36, ano 2022, impetrante Dr. Rubens Matias de Souza Filho, paciente Temístocles Rodrigo Andrade, autoridade coatora, juíza da comarca de Santo Antônio. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Senhor presidente, o processo está em mesa, é questão de não conhecimento. Inclusive, eu estou pedindo, e foi encaminhado a proposta... Tem sustentação oral, desembargador Saraiva. Tem sustentação oral, né? Tem, então, doutor Rubens. Então, vou aguardar. Vamos aguardar. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Certo, Excelência. Trata-se de habeas corpus que tem como paciente o senhor Temístocles Rodrigo, que foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas pela comarca de Santo Antônio, que tem como ato coator um indeferimento da litispendência, da exceção de litispendência, em relação à correlação entre o processo que tramita na 5ª Vara Criminal da comarca de Natal e o processo que tramita na Vara Única de Santo Antônio. Em relação ao cabimento, ora aqui discutido do habeas corpus, cito aqui o precedente recente do STJ, em que foi discutido a litispendência em relação à discussão em sede de habeas corpus. Inclusive, de início foi indeferido por entender que a via eleita não era adequada, mas ao recorrer ao Supremo Tribunal Federal, foi determinado a análise do presente processo em sede de habeas corpus. Excelência, ao analisar a narrativa ministerial, é possível perceber que o processo que tramita na 5ª Vara Criminal da comarca de Natal trata do tráfico interestadual, enquanto que o processo que tramita na comarca de Santo Antônio trata-se do tráfico local. Sendo que os elementos probatórios que instruem o processo que consta na comarca de Santo Antônio são os mesmos, de forma semelhante ao que estão na comarca de Natal. Cito aqui, Excelência, o depoimento do agente Júlio César, conforme foram juntados os prints iniciais, são os mesmos. A questão do depoimento e do despacho da autoridade policial de relaxamento da prisão são o mesmo. O ofício encaminhado ao ITEP para a perícia dos anabolizantes também, Excelência. E qual foi a justificativa, a hora discutida pela autoridade policial da cisão do processo? Foi que o primeiro processo da comarca de Natal trata-se de um tráfico interestadual e o segundo de um tráfico local, sendo que, inclusive, em relação ao processo que tramita na 5ª Vara da comarca de Natal, que, inclusive, recentemente houve apelação discutida aqui por esta Câmara Criminal, o ora paciente que foi apelante neste processo foi absolvido em relação ao tráfico de drogas. Então, Excelência, a narrativa do Ministério Público é no sentido de que ele pode sim responder aos dois processos, tendo em vista que os anabolizantes apreendidos estavam em sua residência, sendo que
O artigo 33, caput, da Lei 11.343, traz 18 verbos nucleares, e dentre eles, ter em depósito, que traz a ideia de permanência. Conforme narra a denúncia e conforme foi feita a sentença, a função desempenhada pelo paciente foi ter em depósito e remeter os anabolizantes para os demais entes da federação. Então, Excelência, é possível sim a litispendência, tendo em vista que, conforme a doutrina deixa bem claro, existe a correlação entre os fatos narrados, entre os pedidos e entre as partes. É sempre o desencadeamento do nexo causal aqui, ter em depósito e remeter os anabolizantes aos demais entes da federação. Destaco também, Excelência, os trechos da sentença que demonstram bem claro a função desempenhada pelo paciente, inclusive foi utilizado na sentença condenatória. Então, é possível sim um reconhecimento da litispendência, tendo em vista a correlação entre os processos, tendo em vista que os elementos probatórios que instruíram o processo da comarca de Santo Antônio são os mesmos do processo que foi instruído da comarca de Natal, tendo em vista que tratam-se de situações correlatas. É a questão da venda da remessa de anabolizantes de interestadual, e o outro é relação ao local, sendo que essa remessa que é feita para os outros entes da federação pelo paciente está dentro do desdobramento causal, tendo em vista que ele era responsável pela remessa, ele era responsável por ter em depósito. Então, a apreensão de anabolizante em sua residência faz parte do nexo causal, faz parte da ligação com o processo que tramita na comarca da 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Desde já, Excelência, peço que seja conhecido e concedida a ordem para ser reconhecida a litispendência entre o processo da Comarca de Natal e da Vara Única de Santo Antônio. Desde já, Excelência, agradeço a atenção de todos e encerro a sustentação oral. Relator, desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Presidente, tive a oportunidade de disponibilizar os votos, o voto em si, e neste pronunciamento eu peço parecer oral. Não sei se Sua Excelência, eminente procuradora, gostaria de ouvir as razões para em seguida emitir o parecer, ou se gostaria de antecipar, até porque foi remetida a cópia para Sua Excelência. Eu posso já emitir o parecer, sim, é bem rápido, é singela a questão. É que, na verdade, essa análise da correlação, a análise da correlação apontada pelo doutor advogado, ela exige um aprofundado revolvimento probatório, para saber exatamente se os fatos são os mesmos ou distintos, se eles fazem parte da mesma cadeia, ele exige análise da prova, o que é impróprio para a via do habeas corpus. O próprio advogado, inclusive, quando sustenta essa correlação, ele traz depoimentos de testemunhas, ou seja, ele traz a questão probatória para dentro do habeas corpus. Então, em razão disso, dada a impossibilidade desse revolvimento probatório em habeas corpus, eu entendo que o caso é de não conhecimento, pela impossibilidade, pela inadequação da via eleita. Desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Eu agradeço a Sua Excelência, a eminente procuradora, e tomei o voto exatamente nesse sentido, senhor presidente. E volta, agora utilizando a argumentativa que Vossa Excelência fez no HC anterior, respeitosamente ao doutor advogado e outros que tantos assim pensam, o HC está sendo banalizado. Ele está sendo utilizado, eu dizia há algum tempo atrás, quando eu cheguei na Câmara Criminal, como se fosse um Cibazol. Porque na época que eu era criança, não existiam esses medicamentos todos, como existe hoje. Então, tudo Cibazol resolvia. Dor de cabeça, a mãezinha dava um Cibazol, dor de barriga, um Cibazol, o Cibazol resolvia. E não é esta a finalidade do HC. O HC é um instituto constitucional, respeitável, e deve ter a nossa respeitabilidade. Eu estava argumentando aqui, surgiu a nobreza do remédio heróico, é posta em xeque todas as vezes que é utilizada desarrazoadamente. É o caso. Aqui está se trazendo elementos que vai além das fronteiras do próprio HC. A juíza, quando prestou informações, presidente, ela foi felicíssima.
E eu dizia que, em razão do argumento de Sua Excelência, há uma necessidade de impulsão vertical na prova. Não é dizer que ele tem experiência porque esse fato se parece com ele, senão assim ficaria a coisa mais estranha do que poderia ser. E não é o HC que vai resolver isso aí. Só naquilo que interessa, senhor presidente, como disse aqui no meu voto, em caso, a propósito, para refutar a prejudicial, a juíza Acor adentrou no âmbito probatório e acrescentou alguns traços distintivos entre os feitos. A juíza fez isso com louvor. Analisando acuradamente os autos, apreende que, embora parte da tipificação que consta na peça acusatória destes autos seja a mesma, artigo 33, é a única coincidência que há, e existe a coincidência do excepto ter sido anunciado nas duas ações penais, tais e tais. Ações se referem a situações fáticas distintas. É o fato que distingue, não é? Essa não ocorrência de litispendência. Não é a mesma coisa. Não havendo identidade com o número tal, causa de pedido o pedido entre as duas demandas, pelo que se deve rejeitar da presente exceção. Sua Excelência faz toda uma argumentativa, e eu, no meu voto, já concluindo, senhor presidente, digo, daí, ao menos por hora, ainda dou essa abertura, seria prematura almejar de imersão para, no campo restrito do mandamos, barrar perseguir crimes. Isso poderá vir posteriormente a voltar aqui a esta Câmara, mas, no momento, os fatos não levam, não induzem, até porque o HC, uma ação nobilíssima, ela não pode ser desrespeitada, ela deve ser utilizada, sim, com critério, porque é uma ação de uma profundidade real, como é o mandado de segurança. E se aqui, em termos criminal, o HC não está sendo vigiado enquanto instituto restritivo a certas situações, direito de ir e vir, em regra, tem outras extensões, está ocorrendo também no MS. Usa MS para tudo, quando existe recurso ordinário, existe etc, etc. Então, senhor presidente, respeitosamente ao doutor advogado, eu agora, com o parecer ministerial favorável, eu conheço desculpe, não conheço a ordem como voto. Também eu ratifico as palavras do desembargador Saraiva Sobrinho, acompanho Sua Excelência. Eu também. Desembargador Gilson também. Ana Cláudia, o sistema não está computando o meu voto aqui. Já desde ontem que eu fiz o registro, acompanhando o desembargador Saraiva Sobrinho, mas na pizza aqui não aparece o meu voto. Eu vou tentar fazer por aqui, desembargador. Pronto, está aqui. Já registrei e acompanho aí o desembargador Saraiva Sobrinho. Qual foi o resultado? Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 62 da ordem cronológica é o habeas corpus número 80-3321, dígito 12, ano 2022. Impetrante, doutor Daniel Magnus de Vasconcelos Costa Júnior. Paciente, Joelton Tertuliano da Silva, autoridade coatora, juiz de direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Eu sou o relator, doutor Daniel, Vossa Excelência tem até 10 minutos para sua defesa oral. Obrigado, desembargador Glauber. Quero saudar a todos aqui presentes nessa sessão da Câmara. Fico muito feliz de saber que agora as sessões voltarão a ser presenciais, né? E saúdo novamente o presidente desembargador Glauber, salvo o desembargador Saraiva Sobrinho, o desembargador Gilson, a eminente procuradora doutora Naide e os demais colegas advogados e serventuários da Justiça. O caso aqui que eu trago, neste momento, né, na sessão, é mais um caso de situação onde o acusado foi autuado pelo suposto crime de tráfico de drogas. O caso em comento, o senhor Joel Tertuliano foi abordado por policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar, na Zona Norte, quando vinha em uma motocicleta, e ao fazer a revista pessoal, foi encontrado em seu poder 1,92 grama de cocaína, bem como a quantia de R$270. Após essa
achar essa droga e essa quantia em dinheiro, foi dada a voz de prisão ao paciente. E, em virtude disso, ele foi levado até a sua casa, que era nas proximidades de onde foi abordado, próximo ao viaduto da Fronteira, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, e lá foi encontrado mais 2 celulares, além do que ele estava em posse. E, além disso, os policiais alegaram, quando levaram ele para a autoridade policial, que ele havia oferecido a moto para não ser preso, alegando que ele já respondia um procedimento criminal de tráfico de drogas, quando, na verdade, ele já tinha sido condenado a uma pena restritiva de direitos pelo crime de tráfico de drogas. Naquela ocasião, sim, uma pena restritiva de direito, a qual ele vai cumprir, tem que cumprir, sendo que, nesse caso, se trata de outro fato. E aí foi levado para a autoridade policial, foi lavrado o flagrante, feitas as formalidades, autuado pelo crime de tráfico de drogas e de corrupção, por essa alegação da polícia de que ele havia oferecido essa moto para não ser preso em virtude dessa outra condenação. O que, em seu depoimento perante a autoridade policial, ele disse que isso não ocorreu. E, de fato, não ocorreu. Por quê? Porque seria meio fora do contexto oferecer uma moto para não ser preso, ainda mais um cidadão que só tem aquele único bem, um cidadão que, de fato, estava levando sua vida na normalidade e que tem um vício, sim, na droga. E é justamente sobre isso que eu venho aqui tratar. Essa questão aqui não se trata de um tráfico. Não há indícios que o acusado, ora paciente, aqui nesse caso, estava traficando. Ele estava com 1,92 gramas de cocaína. Ele não tinha dinheiro trocado. O parecer da Procuradoria informou que ele estava em posse de 3 celulares e que isso vale salientar que somente um celular era dele. De posse do filho dele e da irmã dele, foram devolvidas na própria lavratura do auto de prisão em flagrante. Ora, se retiramos toda essa argumentação dos celulares, o que é que fica a justificar a situação de traficância? 1,292 gramas de maconha? Como é que dá para se falar em reiteração delitiva? Esse caso não há reiteração delitiva. Aqui trata-se de um mero uso de drogas, que eu estou falando merece sim uma resposta do Estado, mas sim tratada como uma questão de saúde pública e não criminal. Não há o que se falar nessa reiteração, 2 gramas, não tinha dinheiro trocado, como disse, os celulares foram restituídos, eram da família. Aqui a gente tem que se atentar a uma questão bem interessante. No nosso ordenamento jurídico, onde se temos um Estado democrático de direito, não há o que se falar para questões como essa, eu digo questões como essa, o direito penal do autor. Não tem que chegar para um paciente como esse e dizer, olha, você já respondeu um tráfico. Então, em virtude disso, não importa, não vamos analisar a situação porque é tráfico de novo. Nós temos que se atentar para o direito penal do fato. E aqui, com o fato subexame, se tem que não se trata na situação de tráfico. Não se trata. E que, em virtude disso, não há como manter a segregação cautelar desse paciente até que se tenha uma sentença remetendo, por exemplo, esse processo para o juizado especial criminal, que é o que acontece muitas vezes. E até lá, o paciente segue segregado. Por isso, nesse caso, há de ser utilizado a via do habeas corpus para sanar tal ilegalidade. Então, com essa expulsão, essa defesa técnica vem encerrar a sua sustentação e pedir que seja revogada a prisão preventiva do paciente e que, se restarem dúvidas sobre a expedição do alvará de soltura, que seja determinado, por exemplo, ao monitoramento eletrônico. Ele tem residência fixa, ele tem profissão definida, ele tem um filho a qual sustenta, inclusive o dinheiro que foi apreendido era para ser depositado de pensão alimentícia para o filho dele, então não há razão para manter essa pessoa presa cautelarmente. Como essa defesa vem se manifestar, eu agradeço a atenção de todos e um excelente dia. Voto disponibilizado com antecedência e eu ratifico os termos
disponibilizado, matéria já conhecida aqui do colegiado. Submeto aí a deliberação pelo conhecimento e denegação da ordem. Desembargador Gilson Barbosa. Reconheço e denego igualmente. Desembargador Saraiva Sobrinho. Igualmente, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Daniel. Até uma outra oportunidade. Até logo, doutor Albert, com todos. Até mais. Ana Cláudia, aqui foi colocado 48 como sustentação oral. No entanto, ele é da pauta anterior e já teve a defesa oral. Então, vamos para o 23, que é uma preferência, agravo interno em apelação criminal. 23, chegou nele aqui. Apelação criminal número 10.1872, dígito 37, ano 2016. Eu não estou aqui conhecendo em razão da inadequação da via eleita. Eu estou acolhendo a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça. O voto está aí disponibilizado, matéria bastante simples. Desembargador Gilson. Acompanhe, presidente. Desembargador Saraiva Sobrinho. Mantenho, presidente, a proposta já encaminhada no sentido de acompanhar Vossa Excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Da pauta anterior, número 47 já foi julgado, número 48, não mesa. 48, não mesa. 49, apelo criminal número 80.0273, dígito 73, ano 2021. A origem, vara única da comarca de Marcelino Vieira. Apelante JT da S, advogado Dr. Alano Fabrício Vidal Padre, apelado do Ministério Público. Eu sou o relator, desembargador Gilson, o revisor, e restou anotado aqui que, em 19/4/2022, após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao apelo, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho, declarou aguardar o voto visto do desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Saraiva? Presidente, está em mesa e eu já encaminhei a minha cota de proposta de voto, acompanhando Vossa Excelência pelo desprovimento do apelo. Acompanhe. Acompanha, desembargador Gilson. Então, processo julgado. Julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Com isso, esgotada aqui as preferências, a pauta anterior e também os pedidos de sustentação oral. Não há mais nenhuma sustentação oral, não é isso, Ana Cláudia? Não há, desembargador. Então, vamos aqui na pauta do dia, naquela rotina de julgamento que implantamos, um misto aqui de virtual com presencial. Os processos na relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Ministério Público, doutora Nay, tem alguma observação a fazer? Não, excelência. Não há. Eu estou visualizando aqui, doutor Estênio. Doutor Estênio, o processo não mesa que Vossa Excelência atua. Era só para esclarecer, o processo não está em mesa, né? Que é o 48 dessa pauta, que veio da pauta anterior. Não mesa, está em gabinete sendo analisado, provavelmente na próxima sessão, que é presencial. Vossa Excelência está em Mossoró. Podemos deixar para o dia 12, ou se Vossa Excelência anuir, e já pode, a defesa oral já foi realizada, poderá ser julgado na sessão seguinte. Pronto, pode ser na sessão seguinte. Tá bom então, doutor Estênio. Um abraço. Um abraço. Desembargador Saraiva, agora sim, Vossa Excelência com a palavra. Na relatoria de Vossa Excelência, algum destaque, alguma observação? Presidente, do 59, eu estou pedindo parecer oral da doutora procuradora. 59. Vossa Excelência pode identificar, desembargador Saraiva, por favor. HC 080 28 37 94 2022, presidente. Doutora Naide. Pois não, excelência. Paciente Alexandre Martins Salviano, é isso? Só confirmar. Carlos Alexandre Martins Salviano, não é isso? Perfeito, procurador. Tá ótimo. Excelências, é outro caso daquele em que se discute a litispendência em sede de habeas corpus. E como opinado anteriormente, acho que a inadequação da via eleita e o opinamento seria pelo não conhecimento do HC. Perfeito. Eduardo Saraiva.
O voto foi exatamente, senhor presidente, nesse sentido, e agora fortalecido pelo parecer oral da eminente procuradora pelo não conhecimento. E vem ratificar aquela tese argumentada no dia de hoje pelo uso inadequado do HC, grande instrumento constitucional pelo direito. Perfeito. Então, na relatoria do desembargador Saraiva, todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Gilson, Vossa Excelência tem a palavra. Doutora Naide, algum destaque? Três. Primeiro, é uma apelação, é o número 42 da pauta. É uma apelação criminal. É a preliminar de não conhecimento parcial dos recursos de Ana Caline de Oliveira Rodrigues e Francialisson da Cunha Ribeiro, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita. Isso, Excelência. Nos recursos de Ana Caline e de Francialisson, há o pedido de concessão de justiça gratuita. Correto. E no de Francialisson, há também o pedido de detração penal. Todas essas matérias afetas ao juízo da execução, que no caso não devem ser aqui conhecidas. Por isso, o opinamento pelo não conhecimento desses pedidos. Pronto. Meu voto tem o recurso como conhecido parcialmente nessa parte provida. Foi distribuído previamente com os senhores. Desembargador Saraiva Sobrinho. Acompanho, presidente. Eu acompanho com as minhas ressalvas pessoais já anotadas com relação à detração penal, que entende ser competência do juiz do conhecimento. Mas, desembargador Gilson, eu havia pedido permissão para perguntar à doutora Naide se tem alguma observação, algum destaque nos processos na relatoria do desembargador Gilson. E 43, por exemplo. Com relação aos meus também, doutora Naide. Não, Excelência, tem só os de parecer oral, que quando forem chamados, eu estou à disposição. Desembargador Gilson, ainda tem a palavra. Tem o 43 agora, é uma operação criminal, e é uma preliminar de não conhecimento parcial dos recursos quanto ao pleito de isenção das custas recursais. Isso, Excelência. No caso, a alegação, né, o pedido de isenção das custas, também é matéria que afeta ao juiz da execução, onde se vai aferir a capacidade dele de pagar ou não. Então, o opinamento pelo não conhecimento desse pedido. Pois bem, tem o recurso como conhecido em parte e parcialmente provido. Juiz das execuções. O Saraiva acompanha, ratifica o voto já no tema. Eu também posso julgar a unanimidade do termo do voto do relator. Seguinte, Badu. É o de número 46 da pauta, uma apelação criminal e de respeito à concessão de justiça gratuita, presidente. Nesse caso, Excelência, também, né, matéria afeta o juízo da execução e, portanto, não deve ser conhecido esse pedido. Eu tenho o recurso como conhecido parcialmente e nessa parte do provimento. Desembargador Saraiva ratifica o voto. Eu também posso ser julgado a unanimidade no termo do voto do relator. Os demais... Não tenho mais. Encerrei. Os 56 e os 57 na relatoria de Vossa Excelência não têm disponibilizado o voto. Já foram julgados, presidente. Os 56 e os 57. 56 e 57 não estão aqui, então, nesse caso... Já foram julgados. Retirado de pauta, Ana Cláudia. 56 e os 57. Já foram São julgados. aqueles casos que o PJE duplica, desembargador. Mas como está na pauta, ele tem que ser retirado de pauta. Esgotado do desembargador Gilson. Na minha relatoria, tenho 29, doutora Naide. Eu imagino que tenha sido passado para Vossa Excelência já aí. Presidente, eu posso adiantar que todos os seus eu examinei e estou acompanhando integralmente. Obrigado, desembargador Gilson. Doutora Naide, 29. Isso. Sobre esse 29, é um recurso do Ministério Público de primeira instância que se insurge contra uma progressão de regime. Acontece que, posteriormente a essa progressão, houve a suspensão dessa medida e com a regressão do regime. Então, houve a perda superveniente do objeto, a ausência do interesse recursal, perda superveniente do interesse recursal. No caso, o recurso fica prejudicado. Perfeito. Então, é nesse sentido o meu voto. Todos acompanham, já registrado. Posso ser julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Saraiva, desembargador Gilson já adiantou que acompanha, todos na minha relatoria. Vossa Excelência. Presidente, eu só gostaria de pedir vistas no 23... Opa, antes do pedido de vista de Vossa Excelência, não mesa, 22 e 26. Instigado aqui pelo... o 22 e 26 que Vossa Excelência imaginou pedir vista, já instigado aqui por sua
pelo não registro de voto, é uma matéria que, de fato, tem chamado a atenção do gabinete. Eu, inclusive, já havia pedido para a assessoria comunicar ao gabinete de Vossa Excelência que eu iria retirar de mesa o 22 e o 26. É uma questão, doutora Naide, que tem chamado a atenção a pacote anticrime, aí, aquelas frações para fins de progressão. E aí tem sido trazido no agravo, se aplica isoladamente ou considerando a unificação da pena. Aqui a Câmara Criminal tem entendido, pela aplicação da pena na pena unificada, e decisões isoladas no STJ têm entendido que a unificação da pena não prejudica a aplicação isolada da fração. E é esse detalhe que eu imagino que tenha chamado a atenção também do desembargador Saraiva, e que aqui no gabinete estamos refletindo a respeito, e por conta disso, não mesa o 22 e o 26. Desembargador Saraiva, se quiser adiantar também alguma coisa aí a respeito. Estou ajudando no debate, presidente. Inclusive, outra coisa que está me fazendo ia pedir vista e rever a matéria é a divergência entre os próprios juízes das execuções. E a divergência também entre os pareceres da própria Procuradoria. Uns procuradores pensam de um jeito, outros pensam de outro. Né? Aí, quando se busca a STJ, tem parecer de um jeito, outro de outro. Então, a gente precisa fazer um entendimento, a meu ver, o meu caminho deve ser bom na parte, o melhor para a parte. Então, é isso aí. Exatamente. Vossa Excelência resumiu tudo. Aquilo que for, nesse embate, aquele resultado que for melhor para o apenado, né, que seja a posição tomada aqui pela Câmara Criminal. É isso que irei tentar desenvolver aqui. Imagino que tenhamos esgotado aqui a pauta. Algum processo em mesa que não tenha sido apregoado, extra pauta, que independa de pauta. Leitura de acórdão, que eu estou invertendo, sempre deixando para o final. Não há. Então, renovando aí, esgotada essa etapa judicial, eu retomo a ordem administrativa somente para lembrar e avisar mais uma vez os advogados que a nossa próxima sessão, dia 5 de maio, às 8 horas da manhã, será presencial aqui na sede do Tribunal de Justiça. E aqueles advogados que pretendam fazer a sustentação oral terão que se deslocar até o Tribunal de Justiça. E, caso assim não desejem, façam um requerimento, se o processo estiver relacionado na pauta, que a sessão seguinte será por videoconferência, e aí será oportunizado fazê-lo por vídeo. Desembargador Saraiva. Gente, eu queria só aproveitar, já no final da sessão, uma coisa que está me preocupando e também a Vossa Excelência, como é colocado, como é identificado as pessoas, neste momento, por exemplo, que estão participando da sessão. Por exemplo, a eminente procuradora tem Nádia Pinheiro, MPRN, convidado. Isso é péssimo. Um advogado de fora, quem é? Quem é essa menina? Ela é uma menina, o aspecto dela, é uma estudante, é uma estagiária, é uma advogada. Ah, não, ela é uma desembargadora. Então, não pode ter essa dúvida. Eu olho para o nome de você, tem Glauber Antônio Nunes Rego. Quem é Glauber Antônio Nunes Rego? Nós sabemos. Mas, na verdade, nós sabemos que é o desembargador Glauber Rego. Esse nome, inclusive, esse nome de guerra, eu chamava na época que estava no Exército, deve constar para que o advogado tenha a oportunidade de se referir. Aí, olha aqui para a beleza de Ana aqui na tela e vejo Câmara Criminal. Quer dizer, vou chamar a Ana agora de Câmara Criminal. Compreendeu? Então, tem que ser corrigido um pequeno detalhe. Olha para o desembargador Gilson Barbosa de Albuquerque. Quem é Gilson Barbosa? É o advogado? É o desembargador Gilson Barbosa? Então, isso é um detalhe aparentemente besta, mas de suma importância para quem está de fora e não conhece. Então, apelar a Vossa Excelência para fazer um apelo junto à TI para ver se corrige. Me parece muito fácil, eu não entendo de informática. Perfeito. Anotada, Ana Cláudia. Acolha aí essa sugestão do desembargador Saraiva Supremo para que seja encaminhada à TI. Mais alguma coisa? Não há? Desembargador Gilson Albuquerque. Nada, presidente. Às 8 horas e 52 minutos. Declaro encerrada.